Hello, galera do sétimo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Iris, professora de História, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Contra-Reforma, que foi uma reforma que a Igreja Católica quis fazer em vista das mudanças que já estavam acontecendo, principalmente na Alemanha. Vamos lá. Inconformados, então, aí com a grande aceitação das ideias de Lutero e de outros reformadores, os líderes da Igreja Católica, eles então organizam uma reação que ficou conhecida como Contra-Reforma. Por isso, para que isso acontecesse, eles realizaram encontros entre os anos de 1545 até o ano de 1563, para discutir essas reformas e combater o aumento do movimento protestante e também para retalhar a luta contra os líderes aí do catolicismo. Esses encontros, eles aconteceram na cidade italiana de Trento, e por isso ela foi conhecida como Concílio de Trento. Dentro desse concílio foi concebida a Companhia de Jesus, fundada em 1540 pelo espanhol Inácio de Loyola. A Companhia de Jesus, ela se tornou uma das principais representantes do movimento da Contra-Reforma. Os jesuítas, como eles eram chamados, eles eram membros da igreja que fundaram colégios com o objetivo de ensinar não só a fé católica, mas também de doutrinar principalmente os novos povos da América. Eles empreenderam então várias expedições à recém-conhecida terra chamada de Novo Mundo, e também algumas terras da África e da Ásia. O objetivo principal era catequizar aqueles que nunca haviam entrado em contato com o cristianismo. Muitos deles participaram ativamente das reuniões no Concílio de Trento. Uma outra reforma que aconteceu foi a questão da Inquisição, que é um órgão aí da Igreja Católica criada no século XIII, também conhecida pelo nome de Tribunal do Santo Ofício. Ele ganhou força durante esse movimento aí da Contra-Reforma, que, a partir de então, em várias regiões da Europa e também da América, os juízes do chamado Tribunal de Inquisição, eles tiveram aí a permissão, digamos assim, de torturar e de condenar à prisão e até à morte homens e mulheres cristãos que eram considerados hereges. E o que é heresia? A heresia são aquelas atitudes ou ideias que questionam as práticas já pré-estabelecidas pela Igreja Católica. Dentro desse movimento, começou-se então a criação dos estados, a formação dos estados absolutistas. Então, a Guerra de 30 Anos, por exemplo, ela foi aí um conflito mais duradouro e devastador desse período. Apoiados pela França e por principados alemães, os protestantes venceram os católicos e contaram com o apoio do Sacro Império Romano Germânico e da Espanha. A estimativa é que esse conflito ele tenha causado a morte de mais de 4 milhões de pessoas, até porque ela durou cerca de 30 anos.
A derrota católica pôs fim ao projeto da Contra-Reforma nesses territórios europeus. Então, o protestantismo ele ganhou força nas regiões europeias. Para ter o fim dessa guerra de 30 anos, então a gente tem o Tratado de Westfália. Ele foi assinado em 1648. Esse tratado, ele é feito, ele é assinado para pôr fim à Guerra de 30 anos. A principal resolução desse tratado foi dar aos governantes o direito de oficializar uma religião em seu território, fosse ela católica, luterana ou calvinista. Com o tratado, o principal interesse do nacional ele vem e ganha precedência diante das reivindicações religiosas. Mercantilismo. O mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas adotadas por vários estados europeus, principalmente entre os séculos XV e XVII. Essas práticas se baseavam, entre outros princípios, no sistema monetário chamado metalismo, segundo o qual a riqueza de um estado é medida pela quantidade de metais preciosos que ele possui, em especial o ouro e a prata. Para conservar os estoques de metais preciosos, os reinos europeus precisavam manter positiva as suas balanças comerciais, o que significava exportar mais produtos do que importar. Também adotavam o exclusivo comercial, uma prática em que uma colônia só podia comercializar com a sua metrópole. A colônia estava então proibida de comercializar os seus produtos com outras terras que não fosse a sua respectiva metrópole. Depois da assinatura do Tratado de Varsóvia, houve uma reorganização territorial nos estados europeus. Além disso, o tratado determinou o princípio da soberania nacional, ou seja, os países seriam mais autônomos e não podiam sofrer intervenção internacional em seus territórios. Naquela época, a estrutura feudal ela já havia entrado em declínio na maior parte da Europa. Então, a nobreza ela perdia cada vez mais o seu poder e passou a tornar dependente dos seus reis. Por outro lado, o comércio se desenvolvia rapidamente e um novo grupo social ele ganhava cada vez mais importância. Esse grupo ele vem a se chamar posteriormente de burguesia. Os camponeses, por sua vez, viviam em condições precárias, geralmente enfrentando fome e pagando impostos cada vez mais altos. Parte do dinheiro arrecadado com esses impostos era usado na manutenção dos exércitos, para se manter fortes e permanentes, e também os governantes decidiam investir nas grandes viagens marítimas que nós vimos nos vídeos passados, a fim de conquistar novos territórios fora da Europa para poder ampliar aí as fontes dos seus lucros e do seu poder. Dentre os reis absolutistas, o que se destaca é o absolutismo francês. A França ela foi o estado que mais adotou essas práticas absolutistas. O período mais característico do absolutismo francês foi durante o reinado de Luís XIV. Ele se considerava o rei Sol. Houve a maior parte da concentração do poder nas mãos desse monarca. As primeiras ações do Luís XIV, ao assumir o trono da França, era demitir funcionários,
e ministros de origem nobre, substituindo por homens de origem burguesa. Ele estava interessado em dinamizar a indústria e o comércio francês. No entanto, os membros da nobreza não perderam a influência e nem os seus privilégios. Com objetivos de deixar o comércio mais frágil, priorizou a construção de portos, de estradas e investiu na implantação de fábricas, principalmente de seda, lã e artigos de luxo. E também investiu em armas para poder armar os seus exércitos. Ele comprou fábricas e tapeçarias, móveis e estimulou o trabalho de escritores, de pintores e reformou o Louvre e também construiu o magnífico Palácio de Versalhes, que se tornou o símbolo do absolutismo francês. Toda a opulência dessa arquitetura e das artes, elas eram usadas para mostrar a riqueza e o poder que esse rei tinha. Esse rei, ele vivia cercado de muito luxo. Depois, com o passar do tempo, ele enfrentou grandes desafios, porque enquanto esse monarca vivia dentro de todo esse luxo, algumas populações, alguns locais da França chegou, inclusive, a passar fome. Então, ele usava todo esse recurso para essa grandeza, mas essa grandeza não se sustentou. Então, galera, bora lá para as nossas atividades. Lá na página 26, vocês vão responder, já respondeu a número 1, agora nós vamos responder com base nesse vídeo o exercício número 2, que procedimentos da Igreja Católica foi o mais contestado por Lutero em suas 95 teses. Explique esse procedimento. Essa atividade aqui eu expliquei na live, tá ok? E a número 3, o que foi a Contra-Reforma. Vai responder essas duas atividades bonitinho para mim, tirar aquela foto perfeita que dê pra gente ver, dê pra corrigir, né, com uma letra legível, e vão postar dentro de História, terceiro bimestre, dentro desse tópico Contra-Reforma. Galera, essa já é a nossa terceira atividade do terceiro bimestre. Lembrando que essas atividades, ao final, elas valem, somando todas, elas valem 3 pontos. Então, muita gente não postou ainda as atividades. Elas vão estar abertas somente até o dia 31 de agosto. Então, não perca o prazo e poste a sua atividade para você não ficar com uma nota aí, com uma nota defasada e nem ficar de recuperação. Lembrando que nós já temos alguns alunos de recuperação, então faça a sua atividade. Qualquer dúvida, galera, vocês podem me procurar, tá ok? Todos têm o meu telefone, pode me procurar que eu vou responder as dúvidas de vocês, tá ok? Beijinhos e tchau, tchau. Fala aí, turma, beleza? Professor Igor na área, mais uma vez aqui para propor mais uma atividade para vocês, hein? Espero que estejam fazendo as atividades, porque estamos aqui para isso, né? Ó, na semana passada o professor passou para vocês um jogo de tabuleiro, que foi das tampinhas, certo? Na passada não, retrasado. Jogo das tampinhas, onde tinha a prenda no final, certo? Dessa vez nós vamos usar o nosso tabuleiro. Hoje eu improvisei aqui uma coisinha para mostrar melhor para vocês. Nós vamos usar o nosso tabuleiro de 1 a 10, certo? Só que em todas as casinhas de 1 a 10 tem uma prenda, certo? Como assim? Eu escalei aqui 5 exercícios, coloquei 5 exercícios. Depois eu vou falar para vocês quais são e vou mostrar também. 5 exercícios. E cada um deles vai estar na casinha. Por exemplo, número 1 é o polichinelo, aqui. Número 1, polichinelo. 2, agachamento. 3, corrida no lugar. 4, apoio ou flexão de braço. 5, burpee.
Por que eu coloquei só 5 exercícios e 10 números? Porque vai alterar nas repetições. De 1 a 5 são 10 repetições. De 6 a 10 duplica, 20 repetições. Certo? Então, o número 1 e o número 6 é o mesmo exercício, que é polichinelo. O 2 e o 7, mesmo exercício, que é o agachamento. 3 e 8, corrida no lugar. 4 e 9, apoio, flexão. E 5 e 10, burpee. Como que vocês vão sortear isso? Eu fiz aqui, ó, a escala dos números, de 1 a 10. Dobrei o número 1. Eu venho, dobro todos os números. Vou rasgar mais um aqui para mostrar. E dobro, certo? Eu vou fazer essa enumeração 5 vezes, certo? Vai fazer a escala de 1 a 10 fora e fazer os papeizinhos 5 vezes, certo? E aí, vocês vão sortear 5 papeizinhos, certo? 5 papeizinhos, para quê? Sorteou o número 1, você vai ter que fazer 10 polichinelos. Sorteou o número 8, você vai ter que fazer 20 corridas no lugar. Então conta até 20, certo? E assim sucessivamente. Cada número está representando, certo? Eu vou colocar mais próximo aqui para vocês verem, ó. De 1 a 5, 10 repetições. De 6 a 10, 20 repetições. E os exercícios. 1, 2, 3, 4 e 5. Vocês vão fazer 5 escalazinhas com 5, de 1 a 5, de 1 a 10 e sortear. Beleza? Então, eu espero que vocês façam, espero que vocês gostem de fazer aí. Chama alguém para fazer com vocês também, tá bom? Pode desafiar as pessoas que estão aí perto de vocês. E dessa vez vocês vão ter que gravar o exercício e mandar. Beleza? Grava vocês fazendo e manda. Show de bola? Deu para entender? Vou repassar os exercícios. Número 1 é polichinelo. Número 2 é agachamento. Número 3, corrida no lugar. Número 4, apoio ou flexão de braço. E número 5, burpee. Beleza? Um bom exercício para vocês e até a próxima.